shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. No rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'll fight my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. I got no, 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 no rival. No rival. Fala pessoal que está assistindo Carreiras no Canadá. Temos uma dica sensacional para você que sonha em estudar fora do Brasil. A Step in Canada é uma empresa especializada em te dar a melhor solução para você que sonha em fazer um curso fora do Brasil, seja estudar inglês, seja fazer um mestrado, seja fazer um doutorado. É muito difícil, são decisões que podem impactar a sua vida. Nada mais justo do que você ter uma empresa especializada. Entre em contato com a Step. Eles estão no Instagram, na Step in Canada, e tem o site stepintercambio.com, uma solução humanizada, tentando entender o que é melhor para você. Não aquela empresa que tem um portfólio de poucas universidades e vai tentar te empurrar aquela que fica mais cara. A Step tem contrato com milhares de universidades e certamente vai buscar a melhor opção adequada ao seu perfil. Para você que sonha em migrar para o Canadá, para você que sonha em ter um visto de trabalho canadense, para você que sonha em ter um visto de turista do Canadá, a melhor solução é justamente ter assessoria da TFA, consultoria especializada em imigração canadense. É a nossa grande parceira. Nós, Carreiras no Canadá, estamos dentro da TFA Studios e temos um cupom sensacional para você com 15% de desconto na consulta com o Terry. Então entre em contato com eles, TFA Canada Immigration no Instagram e terryferreira.ca. Mas faça direito e faça o seu dever de casa. Assista todos os podcasts nossos, estude bastante, aí sim faça a sua consulta. Tenho certeza que o Terry vai conseguir a solução ideal para o seu caso. E para você que deseja viajar, para você que quer sair um pouquinho do Canadá, relaxar, de repente pegar uma praia em Cuba, de repente fazer aquela viagem dos seus sonhos na Europa, de repente rever a família no Brasil, a melhor opção no Canadá é a Mandala Travel. Você vai ter todos esses pacotes, soluções fantásticas para aquele seu tão merecido descanso. Entre em contato com eles, mandalatravel.ca ou no telefone 416-855-1363 ou no site deles, mandalatravel.com.br.
E para você que está no Brasil e quer vir para o Canadá, nós temos um super cupom de desconto com a Mandala Travel, chama Carreira 100, onde você terá $100 de desconto para vir aqui nos visitar. Vem aqui no estúdio, hein? Vou cobrar isso. E para você que envia dinheiro para o Brasil, que envia dinheiro para sua mãe, que envia dinheiro para o seu pai, que envia dinheiro para apostar, enfim, que envia qualquer tipo de dinheiro para fazer o que você quiser. A melhor solução existente no Canadá para você é a Brasil Remitência. Brasil Remitência atua há 31 anos no mercado canadense. A dona da Brasil Remitência é a Ângela, um amor de pessoa, a madrinha da comunidade brasileira. Então, a Brasil Remitência é a solução para os seus problemas. Há cotações extremamente competitivas, tem um website super eficaz onde você vai poder fazer a sua transação tranquila, sem a menor dor de cabeça. Entre em contato com eles, brasilremitência.com ou no Instagram, Brasil Remitência Online. Você terá todas as informações que você deseja e com um atendimento sensacional. Recomendo bastante. E para você que acabou de chegar no Canadá, você sabia que o seu primeiro imposto de renda precisa ser feito por um consultor licenciado? Como que você vai fazer isso e quem você vai confiar? A nossa solução é sempre o Edgar, da MB Group Tax Solutions. Ou para você que quer abrir uma empresa, qual a melhor solução? Você vai abrir uma corporation, vai abrir uma partnership. O que você vai fazer? Para você que tem negócios no Brasil e não sabe qual é a melhor forma para você declarar o seu imposto de renda, o Edgar tem todas essas soluções para você. Com anos de experiência no mercado canadense e no mercado brasileiro, pode ter certeza que não existe uma melhor assessoria. Entre em contato com eles no Instagram, mbtax_solutions ou mbtaxsolutions.com. Os links estão aqui na descrição também. Fala pessoal, e para vocês que estão interessados em adquirir sua primeira casa aqui no Canadá, a dica sensacional é o John. O John é aquela pessoa que vai avaliar o seu perfil de crédito e vai buscar a melhor solução no mercado, com a certeza que você vai encontrar os melhores e menores juros do mercado canadense. Todas as informações do John estão aqui no link abaixo. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, um podcast que fala sobre trajetória de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes de começar, esse episódio vai fugir um pouco do nosso script. Eu queria convidar vocês para dar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal, seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está no TikTok, está no YouTube, está aqui, está no LinkedIn, enfim, todas as plataformas sociais, os melhores streams de podcast, Google Cast, enfim, segue a gente que vocês vão com certeza encontrar. E como eu falei, esse podcast é especial, porque é um casal bem legal, que eles já têm um tempo, né, que eles fazem, tem um canal de humor no Instagram, e eles mudaram aqui pro Canadá. Eu falei, pô, já tenho que falar com eles, porque primeiro, eu sou fã, já sigo eles já tem um tempo, e quando eu vi que eles estiveram aqui, entrei em contato, eu falei, pô, que legal que vocês estão aqui no Canadá, qualquer coisa que vocês precisarem, né, a gente já tá aqui já estou aqui há 10 anos, né? Acho que eu consigo ajudar eles. Aí sejam muito bem-vindos, né, ao Carreiras do Canadá Família Sport, né, Leonardo e Alice. Isso aí, obrigado. A gente agradece o carinho e o convite. Sim, é um prazer estar aqui. E eu já vou começar falando com quem manda. Então, Alice, vamos conversar então, né? Com certeza, acertou, né? Sai fora. Já dá para saber, já. O canal de vocês é muito legal. Conta pra gente, vamos começar. Quanto tempo vocês estão aqui no Canadá e como que surgiu esse negócio de Canadá na vida de vocês? Nossa, na verdade, a gente está aqui em tempos diferentes, né? O Léo veio primeiro e eu vim depois com as crianças. Eu tô aqui, vai fazer 3 meses agora, dia 15 de agosto. E o meu faz 4 meses, dia 4 de agosto. Eu cheguei aqui 40 dias antes. E o que vocês estão achando? Quais são as primeiras impressões? Assim? É muito diferente do que vocês imaginavam? Então, eu já conheci o Canadá, eu trabalhei na Via Cruzeiro muitos anos, né? De 2001 a 2009. Então, eu já tinha visitado a Nova Escócia. Ele é viajado, ele já foi para tudo quanto é canto. Já tinha ido em Quebec, alguns lugares aqui no Canadá, e eu já conheci alguns lugares, sabe? Então, para mim, assim, foi novidade que eu não conhecia Moncton, que a gente veio para Moncton, mas já tinha vindo para cá, para essa região aqui. Para mim, tudo é novidade. Eu tô me sentindo dentro de um filme, sabe? Sessão da tarde. Que isso, eu tô me sentindo assim. Da primeira vez era o corvo grasando, eu falava, gente, vai sair, sei lá, uma bruxa aqui da floresta. A gente foi
na praia. E aí eu tava olhando todo mundo, ninguém de biquíni, tipo, tinha um cara de blusa polo na praia. Eu falei, gente, cadê o biquíni? Cadê a calçada? É tudo bem diferente. A primeira vez que eu subi de avião foi pra vir pra cá com 3 crianças. Primeira vez que eu saí do país. Já saí pra cá. Caramba, gente. Não. E vocês vão ver que quando começar a mudar as estações, né? Vocês vão passar por muita coisa, vão sentir isso ainda mais. Mas, Leonardo, conta pra mim, só pra entender. Então, você trabalhava no navio, o que você fazia exatamente no Brasil antes de vir? Antes de vir pra cá, logo antes? Isso. Então, assim, quando eu voltei do navio, eu abri um curso de inglês. Não conhecia a Alice, eu abri um curso de inglês, uma franquia de um curso de inglês no Brasil. Em Petrópolis. Desde 2009 até 2021, eu tinha curso de inglês, sabe, a franquia. Eu cheguei a ter 3 franquias em 3 cidades diferentes. Só que a pandemia veio e arrebentou com a gente, né? Não só com a gente, com todo mundo. E a gente foi muito afetado. Aí a gente vendeu a franquia e depois aí começou o plano para vir para o Canadá, que a gente vai contar para vocês. Nossa, mas ele resumiu tudo muito resumido. Não, mas assim, foi tipo assim, um relâmpago. Eu tinha o curso, a gente vendeu, e aí que depois que a gente vendeu o curso, que começou a ideia de vir para o Canadá, eu fiz muita coisa. Ixi. Foi. Quando a gente teve a ideia de vir pra cá, a gente já tava com um plano, né? Aí depois que a gente vendeu o curso, ele foi tirar a carteira de Truck Driver e trabalhar na área pra poder vir pra cá, pra me preparar. Gente, mas é muita informação, tô começando. Cara, muita coisa aconteceu. Vamos lá, vou voltar um pouquinho, vamos lá. Você já falava inglês então, Leonardo? Como que você... Desde quando você fala inglês, como que você aprendeu? Vamos tentar voltar. Fala do navio cruzeiro, porque essa história eu acho muito boa. Ele formou em turismo, gente. Turismo. Quanto é tudo e quanto é todos. A minha cunhada fala de comer ou de passar no cabelo. Mas, no caso dele, abriu muitas portas, né? Porque ele formou e novinho. Deixa eu falar, não, tá vendo? É porque ele não conta. Eu gosto de inglês desde pequeno, desde moleque. Eu sempre gostei de inglês, sabe? Já passei por vários cursos na adolescência, na infância. E quando eu formei em turismo, surgiu um vizinho meu, viu um anúncio que estavam contratando brasileiros para ir para trabalhar em navio nos Estados Unidos. E eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado de avião, só gostava de falar inglês. E fui fazer entrevista no Rio e passei, mas eu fui para lavar prato, porque na época meu inglês não era tão bom assim. Então, eu fui como lavador de prato, não nem lavador de prato, trabalhava na cozinha, limpava a cozinha, né? Chama Galley Steward, que é o... Oi? Não, eu achei muito legal, porque assim, as pessoas têm aquela impressão que para você trabalhar num navio, você precisa ter um inglês muito bom, e não foi o seu caso, né? Não, assim, porque como eu nunca imaginava trabalhar em navio cruzeiro, quando eu fui para a entrevista, eles perguntaram em quem eu queria trabalhar. Aí, na época, eu falei que eu queria trabalhar como recreador. Só que o cara viu... É o seguinte, você faz uma entrevista com um brasileiro antes e depois com um americano. Na entrevista com um brasileiro, eles me perguntaram assim, ele falou assim, seu inglês não é tão bom para trabalhar na recreação, mas você pode ser o pau para toda a obra, o Galley Steward, que lá eles chamam de utility também, né? Aí quando eu fui para a entrevista com esse americano, eu falei com ele que não, meu sonho sempre foi trabalhar no navio, eu quero ser Galley Steward, eu quero trabalhar na cozinha, eu sempre quis trabalhar na cozinha. E foi assim, aí começou minha jornada no navio, sabe? Eu tinha 20... Você foi avançando? Quanto tempo você ficou nesse cargo? Depois você foi indo para outro cargo? Eu fiquei... Lá é por contrato, né? Então eu fiquei 2 contratos como Galley Steward, como lavador de prato, e depois eu pulei para recepção, que aí era o guest service, né, do navio. Fiquei mais 3, 4 anos na recepção, crescendo lá dentro, e depois eu fui para uma outra posição que chama Loyalty and Cruise Expert. Eu vendia pacotes de cruzeiro dentro do navio. Que legal. Eu também só descobri que isso existia com o Léo, porque eu nunca imaginei que dentro do cruzeiro já vendesse nós pro cruzeiro. Mas você parar para imaginar, é sensacional, né? Porque já é o público selecionado, já é um público quente, é uma estratégia, assim, perfeita. Era muito legal, assim, porque isso, como as pessoas estavam empolgadas, eles já queriam amarrar a pessoa para o próximo cruzeiro, entendeu? Então foi uma experiência muito legal, assim, muito legal. Eu aprendi muito, conheci muita gente. E a Alice entrou aí como? Nesse lado do cruzeiro, você já conhecia ela ou ela veio depois do cruzeiro? Não conhecia, foi depois. Eu fui conhecer a Alice, eu larguei o cruzeiro em 2009.
E conheci ela foi justamente quando eu voltei do navio. Caramba. E por que você saiu do cruzeiro? Então, porque eu já estava cansado já, sabe, assim, eu já tinha muito tempo, eu queria voltar para o Brasil, queria ficar por aqui mesmo, sabe? Daqui mesmo, lá no Brasil, queria voltar para o Brasil, queria ficar perto da minha família e empreender no Brasil. Foi aí que eu abri o curso de inglês. Nossa, que legal. E por que o curso de inglês também, né? Porque assim, você estava no cruzeiro, já evoluiu com certeza, o inglês já estava bom. E então, você já tinha conhecimento dessa parte de ensino ou foi mais dificuldade surgiu? A história é meio legal porque assim, a minha mãe, eles estavam... Eu tive quando eu voltei do navio, eu tive uma ideia de fazer um centro de conversação, porque assim, como eu falava inglês, a maioria das pessoas no Brasil não falam inglês. Então eu queria ter um lugar onde eu pudesse conversar inglês com outras pessoas. E eu não achava. Então eu tive uma ideia de montar um centro de conversação para poder as pessoas irem lá praticar inglês de várias formas, de maneira aleatória, assim, nada sem compromisso. Falar sobre a vida, conhecer pessoas. Só que eu percebi que ninguém falava inglês no Brasil. Aí minha mãe foi para Cabo Frio com meu pai e viu um panfleto dessa escola, dessa franquia de inglês, e trouxe para mim, Léo, talvez surja uma ideia daí, te ajude Era uma metodologia diferente. Aí eu conheci a metodologia, gostei, achei interessante e resolvi comprar a franquia. Aí eu não voltei no navio. E ele achou uma cidade perto da nossa, porque a gente é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e aí ele achou uma franquia disponível em Petrópolis, no estado do Rio. E fica 1 hora de Juiz de Fora. Caramba, que legal. Legal. Vou dar só uma pausa nisso para ver qual que foi a carreira da Alice. E você, Alice, como que foi essa trajetória até você chegar aí no Léo, né? Que esse momento que ele saiu do navio foi onde ele te conheceu, correto? Foi quando ele me conheceu. Nessa época que ele me conheceu, eu ainda não tinha carreira, né? Eu tinha acabado de sair do colégio, que a gente tem 10 anos de diferença. Então, eu tinha acabado de sair do cursinho e eu tinha passado em odontologia, na Federal. Aí eu estava cursando odontologia e aí já corta para quando a gente tá casado, né? A gente passou a faculdade toda, eu passei minha faculdade toda namorando, e aí no último semestre da faculdade, em setembro foi meu aniversário, ele me pediu em noivado, em dezembro ele me deu o golpe da barriga, porque na verdade ele me deu o golpe da barriga e eu já formei grávida já. Hello! Amor! Que legal. Não, é importante mostrar aí o golpe da barriga aí. E o golpe da barriga surtiu efeito, né? E aí ele me deu o golpe da barriga, eu já tinha até emprego, já tinha conversado com tudo, só que eu passei muito mal na gestação. E uma verdade no Brasil é que ninguém emprega grávida, né, gente? É um pouquinho complicado. E aí eu não consegui trabalhar, aí fiquei em casa. A gente decidiu, então, nesse momento, abrir a nossa franquia lá em Juiz de Fora, porque os planos era casar e ir para Petrópolis. Só que, né, quem gosta de Petrópolis, por favor, me desculpe, mas eu não sou muito fã da cidade, eu achava um pouco triste. Eu ia ficar longe da minha família também, com uma criança pequena. Aí eu falei, Léo, vamos ficar em Juiz de Fora mesmo. E foi aí que surgiu a ideia da gente... Conversamos, né, com a franqueadora e aí a gente foi para Juiz de Fora, abrir uma franquia lá. Entendi. Você nunca trabalhou com odontologia, então? Você formou e não trabalhou? Formei e não trabalhei. Não, nunca gostou, na verdade. Ela estudou sem gostar. Foi assim, eu passei e foi suado passar em odontologia. E eu sou dessa, assim, já tô aqui, vamos para ver onde que vai dar. E aí minha mãe também, né, investiu muito dinheiro na profissão, porque o curso não é barato, apesar de ter sido na Federal, a gente tem que investir bastante material e tudo. E eu falei, não, já tô aqui, eu vou continuar, gente, não vou desistir no meio, alguma coisa sai. E aí eu queria fazer... harmonização facial. Naquela época ainda não se falava muito, mas eu tenho uma irmã que é biomédica esteta. A minha irmã mais velha também é dentista. É tudo área da saúde lá em casa, né? E aí eu ficava assim, né? Quando eu formei, eu falei, não, a gente vai abrir uma clínica. Eu falava com a minha irmã, a gente vai abrir uma clínica. Só que toda vez que eu falava assim, agora eu vou voltar para a profissão, eu engravidava. E aí veio o segundo filho, eu falei, não, então tá, vou ficar em casa. Aí no segundo filho eu tive asma gestacional. Aí eu também tive que ficar mais quieta, diminuir o ritmo. Aí nasceu o segundo filho, eu ficava um pouquinho com ele em casa, né, assim, um tempo, botava na escolinha e falava com o Léo, agora eu vou voltar, agora vai. Aí veio o terceiro. Eu falei, gente, Deus quer me aposentar, não posso falar que eu vou falar que me manda filho, não é possível. E aí, depois disso, veio a Nunu, eu abandonei um pouquinho a história, né, a ideia de abrir a clínica e falei com o Léo que ia
para a escola, para trabalhar lá. E aí a gente ficou trabalhando junto e para mim foi o melhor período, que a gente se viu o dia inteiro. A gente se via em casa, se via no colégio e era ótimo. Caramba, porque eu falo assim, eu não sei se você tem vontade, né, de voltar a trabalhar com odontologia, mas aqui no Canadá é uma das profissões que pagam muito bem. A gente, inclusive, já fez um podcast com a doutora Brisa, um beijo para a doutora Brisa, fantástica, e é uma profissão bem legal, tanto a parte de dental hygienist como a parte de odonto mesmo, são carreiras bem, bem interessantes. Aqui, não sei se você tem vontade, também faz muito tempo, né? Mas, enfim... vou continuar a história. Mas, assim, a gente sabia, falaram mesmo quando a gente veio para cá, que essa parte de dentista é muito bem remunerada aqui no Canadá. Mesmo. E tem os desdobramentos, né? Não é só dentista, tem o dental hygienist, tem a assistente também, né? Que é diferente. Aí eu tô descobrindo essas profissões ainda agora. Mas depois que a gente decidiu vir para o Canadá mesmo, aí eu precisei, eu migrei de área. E aí eu vi que eu precisava, tipo assim, de um emprego que me deixasse em casa, porque no Brasil eu não consegui trabalhar porque eu tinha que ficar com as crianças. Então eu pensei, o que eu poderia estudar e fazer para no Canadá ter oportunidade, não precisasse de diploma, porque validar diploma é uma coisinha chata, um pouquinho mais complicada, e eu também não tinha tanto tempo assim para estudar tanto, né? E aí eu fui para a área de análise de dados, que é a tecnologia da informação. Comecei a estudar. Mudou totalmente, né? Mudei totalmente. Descobri a nerd que há em mim e mudei de área. Comecei a estudar em casa. Consegui um emprego lá no Brasil e estou nele até hoje, office. Entendi. Acho que deu uma travadinha ali, mas vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, beleza. É engraçado vocês falarem de engenheiro de dados, né, essa parte. A gente vai entrevistar em breve um engenheiro de dados. Depois eu posso botar em contato vocês também. Porque é uma das coisas que a gente gosta de fazer bastante, né, no podcast, é botar nossos convidados em contato um com o outro. Então, é bem legal. Ele vai no final de início de setembro, ele vai estar com a gente aqui. É bem legal. Inclusive, acabou de sair a permanência definitiva dele, que o PR dele saiu tem um mês. Então ele tá bem, bem empolgado. Mas vou continuar a história de vocês. Legal. Mas me conta aí, beleza, já entendi a escola de inglês, entendi que teve um problema, entendi que o Leonardo já tinha experiência internacional, já tinha uma faísquinha ali que estava acesa, né? Entendi. Sempre. E o Canadá, mas beleza. E como que surgiu esse negócio de Canadá? Eu entendi que você vendeu as franquias. Mas como que surgiu o Canadá nessa história toda? Então, na verdade, assim, ele é mais antigo. Mesmo com a franquia, eu sempre, às vezes, falava com a Alice, vamos embora do país. Porque como eu morei fora, entre aspas, né? Trabalhando no navio, eu sempre quis morar em terra, em algum país aqui ou Canadá, ou Estados Unidos, ou Europa, sempre quis sair do Brasil, sempre foi um sonho de morar fora. Só que a Alice nunca quis, assim, ela sempre foi mais grudada com a família e tal, e ela não tinha esse interesse. Só que eu sempre, mesmo com a escola dando certo, eu sempre falava, vamos embora, vamos vender tudo e vamos. E ela não queria na época. Não, era muito filho, gente. Sempre tinha um neném assim vindo, um neném pequeno, e eu não queria ficar longe da família. Eu falei, não é o momento, é muito filho agora, calma. Tava muita coisa acontecendo. Só que quando, depois da pandemia, que as coisas ficaram mais difíceis, aí esse desejo meio que foi aflorado de novo, né? Assim, poxa, agora as coisas estão dificultando mais, vamos então. Só que desculpa. Não, eu te cortei. Eu acho que com a pandemia também veio aquela coisa, tipo assim, nossa, a gente perdeu tipo 2 anos da vida, vamos correr atrás do prejuízo, o que a gente vai fazer? E tem que ser uma coisa, tipo assim, meio que boa, aquela sensação de você querer viver tudo e mais um pouco. E aí foi aí que a gente tocou nesse assunto de novo, tipo, vamos para fora do país? Só que o Canadá nem foi a primeira opção. Na época, a gente queria ir para Irlanda, porque com o navio, eu fiz muitos amigos no mundo inteiro. Ele tem amigo em tudo quanto é canto. A gente já recebeu o convite, vem morar aqui, em tudo quanto é lugar. Uma amigaça que chama Emma, que ela mora na Irlanda, já está lá há muito tempo. Ela trabalhou no navio comigo e falou, não, Léo, vem para cá, porque a gente tinha facilidade, a família da Alice tem cidadania italiana, e a Alice tinha facilidade de tirar. Então a gente entrou numa agência para poder tirar a cidadania. Não, mas o Léo sempre resume, o rolê foi muito mais difícil do que esse. Eu fui atrás da minha tia, porque ela já tinha a cidadania italiana, e aí eu perguntei para ela como é que ela fez, que eu queria os documentos. E ela, olha, vai nessa empresa aqui, que todos os documentos estão lá. E aí a gente foi nessa empresa, a gente pagou, né, para tirar os documentos, e 2 meses depois a gente descobriu que era golpe. Saiu no MGTV do jornal lá da cidade. E aí depois
Eu fui ver, até minha tia já tinha cidadania e eles cobraram para ela só precisava pedir o passaporte. E eu fui ver que mais alguns amigos meus também tinham tentado tirar a cidadania com essa empresa. Ele simplesmente desapareceu com o nosso dinheiro. Então, aquela ideia de ir para a Irlanda deu tudo errado. Tudo errado. E tipo assim, eu estava até ligando para o consulado para poder agendar o horário, porque tem um horário certo que você liga para marcar, né? E aí o Léo trabalhava nessa época e eu não conseguia ligar. Aí eu liguei quando eu consegui. E tipo assim, era um suplício. Todo dia a gente falava, hoje vai, hoje vai. E aí, quando me atenderam, na hora de agendar o horário, a ligação caiu. E aí, depois eu falava, Léo, a gente mandou e-mail falando que tinha sido atendido, né? Porque tem prioridade. Aí, depois a moça ligou pra gente agendar, mas foi, tipo assim, tudo dando errado. Dava errado, mas dava certo. Dava errado, mas dava certo. E aí, a gente acabou que, no final das contas, a gente começou a ver sobre o Canadá. Do nada apareceu, porque eu fazia mais a pesquisa, né? O Léo estava trabalhando, então eu ficava com essa parte de pesquisar como é que era o trabalho, moradia. E lá na Irlanda tem um probleminha com moradia, né? Eu comecei a ver isso e falei, Léo, olha só, tipo, tem um problema lá com moradia. As moradias também, eu via mais casa mais fechada, mais escura. E aqui no Canadá eu via aquelas casas maravilhosas, né? Tudo lindo, tudo aberto, janelão. A gente começou a pesquisar sobre o Canadá, se encantou. Ela respirava Canadá o dia inteiro. Dia, assim, gente. Falava Bom Dia Canadá. Podcast. Toda hora vindo, Léo, você sabia disso aqui? Sabia que no Atlântico é mais fácil da gente migrar? Então, assim, tudo era pra ela era Canadá. E ela já botava, não, a gente vai pro Canadá. Ficou o Canadá na cabeça, surgiu depois a Irlanda. É porque o Canadá tem muitas facilidades migratórias. Agora está um pouquinho mais difícil, né? De janeiro para cá, com essas mudanças que tiveram a imigração, está um pouco mais difícil, mas eu falo, quem pegou a janela, que eu chamo de 2013, quando eu estava ali no Ex-Presente, até janeiro, assim, que conseguiu pegar o finalzinho dela ainda, pelos programas do Atlântico também, conseguiu uma fase de ouro, né? Hoje está bem mais complicado, que a gente tem recomendado para as pessoas que vêm falar com a gente, que assistem a gente, tentar aprender o francês. O francês é a bola da vez. O francês hoje é diferencial para conseguir uma pontuação razoável, né? Porque 510, 520, às vezes até 550 no Ex-Presente é uma coisa assim, chega a ser surreal, né? Eu não sei. Enfim, não, e é engraçado, Rodrigo, que assim, no Canadá, quando surgiu a ideia do Canadá, começou a dar tudo certo, sabe? Tudo certo. Porque a nossa ideia, a princípio, era vir por college. E a gente desistiu. Que é o padrão, né? 80% dos brasileiros vinham no esquema college, né? Porque a gente via que era muito difícil conseguir vir com a job offer, né? Assim, já era mais difícil. Que era, tipo, impossível. Era um caminho muito longo. Então, sei lá, vamos pro college. Só que a gente viu que a gente ia gastar muita grana, que a gente não tinha esse dinheiro. E a nossa sorte foi assim, a gente mudou e depois mudaram as regras, né? Para poder imigrar, que o cônjuge não podia trabalhar. Então, assim, se a gente estivesse no plano do college, a gente não conseguiria vir, com certeza. Ou se viesse, ia ter que voltar mesmo. O que deu errado na Irlanda deu certo pro Canadá, né? Que vocês foram tudo certo, cara. Do barreira foi... parece que foi assim, vai, gente, vai por aqui que vai ser melhor para vocês e vai dar certo. Não teve uma coisa que não deu errado. Até o nosso processo mesmo de tirar o visto foi muito mais rápido do que a gente imaginou. Foi muito rápido. Foi assim, ó, a gente já estava aqui e falei, meu Deus. A primeira entrevista que eu fiz, eu passei, porque eu ficava mandando currículo para geral, assim, mas eu não tinha o ECA, né, a equivalência do diploma, eu não tinha feito a prova do IELTS ainda. Mas eu tinha avisado, porque eu, com toda a minha pesquisa, eu falava, Léo, vai fazer. Só que ele depois fala que eu sou teimosa. Ele é teimoso, ele, não precisa disso. Vamos fazer isso aqui para ver se vai dar certo. E aí a gente estava aplicando para um monte de vaga e nenhuma mandava nada para ele, nada, nenhum tchau, nada. Aí eu falei, tá vendo, não vai dar certo. Como vocês aplicaram? Porque a gente vê muita gente aplicando no Brasil, né, principalmente como mentor de carreira, tem muita aplicação errada, tem vários erros que os brasileiros cometem. Inclusive, eu acabei de dar um workshop semana passada sobre isso, que tem, provavelmente, dependendo do que você está fazendo, Léo, nem chegou o currículo para a empresa, sabe? A gente fez pelo Job Bank. Esse é o primeiro erro. Porque o Job Bank, ele é o site oficial do governo. Então, todo mundo que faz LMA, ele é obrigado por botar um anúncio lá. O problema é que as vagas de LMA, quando são colocadas lá, elas já têm destinatário, entendeu? Porque é obrigatório colocar lá. Então, você pode ver que algumas vagas têm uma descrição que é muito vaga, qualquer pessoa do planeta assim, se adequa. Não é o caminho de procurar o Job Bank. A gente não recomenda ninguém, inclusive, a usar o Job Bank. O LinkedIn seria muito mais eficiente, o Indeed seria muito mais eficiente. Empresas que não têm bebês menores,
O Indeed é mais, tipo, ou é de graça, depende do volume, ou é bem mais barato que o LinkedIn, entendeu? Mas na verdade a gente faz os dois, na verdade. O Job Bank e o Indeed mandou também. Eu que falei com o Léo, tem que ser o Job Bank, porque aqui a gente consegue ver quem dá, né, a Job Offer para quem tá fora. Aí eu ficava lá comendo o Job Bank. Olha, isso aqui pode... Então, tem esse aspecto também, porque a gente discute muito isso também. O que acontece? A empresa fala, no 2 sponsorship. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm uma limitação, porque eles só podem colocar 30% eles têm que pagar uma taxa que é alta. Eu não sei o valor exato, na minha época era $8 mil que você tem que pagar. E para você conseguir depois esqueci o nome do visto, que é o H-1B, o visto vai para um sorteio, você tem 30% de chance só de conseguir. Ou seja, é muito caro para a empresa e você não tem a menor certeza que vai conseguir. Aqui não, pô. Aqui se a empresa quer fazer, ela precisa de muito pouco, entendeu? Para fazer, e custa $1.000 a taxa do governo. E mais o processo para contratar alguém para fazer vai sair entre $3 mil e $5 mil. É muito barato, e é quase certeza que consegue. Então, as empresas que não fazem LMAE, que eu falo, uma empresa não faz sponsorship, ela não faz porque ela não sabe como que é. Entendeu? Se ela descobrir como que é, que não é tipo assim, um impossível e ela consegue, dá para fazer. Então, a gente orienta as pessoas a tentarem explicar, ir com um profissional competente que consiga realizar, entendeu? Mas de forma, assim, o Job Bank, assim, vocês perderam um tempão lá. Tivesse falado com a gente. Por isso que a gente não recebeu nenhuma ninguém nem respondia nada, eu mandava assim... Bom, é muito e-mail, que eu mandei. Não, e eu falando com o Léo, viu? Eu falei com você que não ia vir nada, tem que fazer isso aqui, aí tirando Mas é porque, que nem eu falei, o que acontece, né? Resumida bem, vou dar uma pincelada bem, porque eu não sou consultor de migração, gente, de novo. A gente tem parceria com a TFA, eu vou falar o que foi, porque eu vim por LMAE, entendeu? Então eu tenho uma minha experiência, mas não é verdade, pode ser que tenha mudado, faz tempo que eu tô aqui, né? Eu já sou cidadão, LMAE, sei lá, faz uns 8 anos que eu fiz, então, enfim, na minha época, quando eu fiz, o LMAE, o que acontece? Você tem por obrigação colocar um anúncio em 3 sites do governo, sendo que 3 sites de aplicação de emprego, sendo que o primeiro, é o Job Bank obrigatoriamente. Então você tem que colocar o anúncio, ele tem que rodar durante 30 dias ininterruptos, para que as pessoas apliquem, e depois, quando você aplica, você tem que fundamentar por que a empresa não contratou nenhum PR ou nenhum cidadão. Por que não conseguiu explicar como que foram as entrevistas, tem um relatório que tem que fazer, mostrando, a gente entrevistou X pessoas, essas pessoas não têm um perfil, a gente precisa de um profissional desse jeito, e a gente não conseguiu. Por isso eu peço uma autorização para você, Canadá, deixar eu contratar um estrangeiro. Então, bem resumidamente é isso. Aí tem uma fundamentação, tem que explicar tudo, tem uma entrevista depois com o agente de imigração, explicar para ele. Então é bem complicadinho. Então, por isso que vocês veem anúncio no Job Bank lá, porque tem que pôr, obrigatório, senão a Alemanha não roda. E a gente achou que estava arrasando. Não, e tipo assim, nas pesquisas que a gente fez, todo mundo falava, olha só, para você achar emprego no Canadá que dê essa oportunidade de imigração é no Job Bank. Tipo, eu vi vários sites diferentes falando isso. Então, porque assim, sim e não, né? Sim, porque é obrigatório. Não, porque a vaga já é de alguém que já está definido antes, né? Então, o que a gente aconselha é tentar fazer principalmente network, pelo LinkedIn, conhecer pessoas. Então, a gente teve uma convidada recentemente agora, que ela estava aqui, eu lembro, ela estava viajando de turismo, ela tinha uma empresa que ela conhecia, ela foi visitar, por coincidência, a empresa, olha, essa empresa aqui era cliente minha, alguma coisa assim. Ela veio aqui e conversou com a empresa ficou louca no perfil dela, falou, eu quero você aqui, não importa o que eu vou fazer. Obviamente eu não sabia como fazia nada de imigração, esperaram 1 ano e meio por ela ainda, que deu um monte de problemas. É um episódio legal, depois eu falo para vocês assistirem. Nossa, eu quero assistir. É uma gerente, hoje ela é gerente de e-commerce da Air Canada. Não, mas na época era uma empresa de raw materials, não lembro qual que é o nome, eu lembro, acho que é de aço, era uma coisa específica, assim, que ela tinha de solda, que ela fazia, bem específica. E ela trabalhava na parte de vendas, entendeu? Então acabou que conhecia a empresa precisava de alguém com aquele perfil, e isso é muito mais eficaz do que você atirar para qualquer lado no Job Bank. Então conhecer as empresas, assim, por exemplo, vamos supor, eu sou o cara que trabalha com marketing de, sei lá, peça de navio, um negócio bem específico. O Leonardo, que tem uma experiência com navio absurda. Desenha para isso modos, vê as empresas que fazem o que ele faz, vai atrás de pessoas que trabalham nelas, se conecta com elas, mostra o perfil. Porque se estiver precisando, a empresa não vai medir esforço para te trazer. E para uma empresa, vamos conversar aqui, pagar $4, $5 mil, não é absolutamente nada, né? Sim, com certeza. Então, esse é o caminho, mas enfim. É vivendo e aprendendo, né?
Mas no fim das contas, a gente teve a ajuda de uma amiga para poder vir, né? A gente já estava nessa do caminhão, e aí ela viu um stories nosso que os meninos dormiam todos juntos. Aí ela falou assim, aqui não pode, meus filhos, se for menino e menina, onde eu moro não pode. Aí o Léo me falou isso, eu falei, pergunta onde que é, porque isso é Estados Unidos ou Canadá? Aí o Léo foi perguntar, e era no Canadá. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, fala que a gente quer ir pra lá, ver descobre como é que ela foi, qual que foi o passo a passo. E coincidentemente o marido dela também veio de truck driver. E aí ela tinha mais conhecimento assim sobre vagas abertas aqui, vagas reais, né? E aí ela mostrou pra gente, enviou uma vaga que estava aberta. Aí viu um anúncio e deu certo. E como que você, assim, porque até então a gente conversou, você não falou nada sobre truck driver. Como que surgiu isso? Você virou truck driver? Como que foi esse negócio? Pois é, porque assim, a gente viu justamente as profissões. Eu sou formado em turismo, trabalhei em navio, tinha empresa de escola de inglês. Então, assim, dificilmente a gente tinha uma profissão aqui que eu conseguiria me encaixar de uma maneira mais rápida. E a gente viu que o truck driver é uma profissão que é bastante requisitada aqui e pelo AIP dá direito a residência, né? Ao PR. O programa de residência, então... E deu match de novo, porque o meu pai era caminhoneiro. Eu falei, Léo, olha isso, meu pai era caminhoneiro, você vai ser também, vambora. Que sinal, hein? Caramba, quando tem que acontecer, as coisas acontecem. Aí você estudou o programa, viu os requisitos, viu que se enquadrava, você tem um inglês bom, obviamente, né? Já trabalhou na escola de inglês, e que é legal, se destacou. Exatamente. Que legal. Então, foi uma nova profissão que eu aprendi, mas justamente me preparei para poder vir para cá, entendeu? Mas você chegou a estudar no Brasil, dirigiu o caminhão no Brasil ou não? Já... Sim. Inclusive, eles pediram, né? Porque tem que ter experiência, né? Então, a gente ficou quase 2 anos. Até a gente chegar aqui, foram 2 anos e pouquinho, né? Esse processo todo. Então... Caramba, então você trabalhou no Brasil entendi. Você demonstrou experiência, você se preparou para poder ir, entendi. Exatamente. Porque o inglês eu já tinha, a equivalência eu já tinha, faltava a experiência, e eu precisava de tempo, né, assim. Então, assim, eu fiquei enrolando demais para poder vir, sabe, assim, demorei muito para me tocar, porque eu tinha que fazer o ECA, tinha que fazer a prova de proficiência, não, ficava enrolando, então eu tive tempo de me preparar para o... eu falei com ele, eu falei, Léo, eu vou morar no Canadá, meu filho, você é meu visto, vamos embora com isso, vai tirar tudo que precisa, os documentos que precisa, porque eu tô indo, se você não for, eu vou dar meu jeito, eu vou, e você vai ficar para trás. Aí ele ficou esperto. Eu tive tempo de me preparar para a profissão. Eu tô falando, achei justo que ele te deu o golpe da barriga, né? Aí você deu o golpe do piá, tá certo. Eu já tava tudo aqui, ó. Nossa, mas que legal. Então você falou que foi 2 anos esse processo, então foi no meio da pandemia, quando a escola de inglês você já tinha vendido, aí você foi se preparando para ir. Que legal. Exatamente. E eu vou perguntar agora pra Alice. Alice, beleza, aí já entendi, ele veio primeiro, né? Depois você veio. Como que tá sendo pra você? Que pra você tudo é mais impactante, né? O que você achou mais diferente? Você, nossa, não sabia em relação ao Brasil. Eu, como boa dona de casa, eu vou ter que falar que é o banheiro sem rejunte. É maravilhoso, você não ter que limpar o rejunte limpo rapidinho. E é engraçado porque o banheiro é feito daquele material de piscina. Então eu me sinto dentro de uma piscina ali, né? O meu é todo fechadinho, mas fora brincadeira, né? Eu gosto, não sei, acho que daqui eu acho que é muita educação. É muito diferente, sabe? Principalmente porque a gente está numa cidade pequena, né? A gente está em Dieppe, ali, Moncton, é uma cidade bem pequenininha. Então o ritmo é menos acelerado, é tudo mais tranquilo. E eu já falei antes, eu me sinto dentro de um filme, gente. Sessão da tarde, é assim, eu sou a personagem principal, estrelando eu e família, tá? Eu não sei, tudo é maravilhoso. É claro que não é perfeito, né? Quando a gente veio pra cá, a gente não procurou perfeição. A gente procurou oportunidade, experiência diferente. Eu falo sempre, a gente comenta que quem quer sair do Brasil tem esse comichãozinho que não sabe explicar muito bem o que é, mas tá coçando, você coça e não para. E é justamente isso. Quando eu cheguei aqui, a coceira parou.
Não, legal. E falando do banheiro, você não sentiu falta do ralo no banheiro que você discutiu? Tem uma controvérsia aqui. Nenhuma. Ai, gente, eu, sinceramente, brasileiro que fala, nossa, eu adoro jogar uma água no chão. Ah, adoro nada. Eu adoro um lencinho umedecido para limpar a privada. Eu adoro não ter tanque. Olha só que maravilha. Eu sinto falta do tanque. Ele não limpava o tanque. É por isso que ele sente falta do tanque. Que isso, melhor coisa da vida. Mulheres, abandonem isso. Não joga água em nada, não precisa de tanque para nada. Joga na máquina e lava. Vamos abraçar o canadense. Botou na secadora ali, acabou, né? Gente, que coisa melhor que isso ajuda demais. Secador, lavador, secador de lava-louça. Meu Deus do céu. Não precisar você fazer conta de quando que você vai lavar a roupa, tirar, botar no varal. Se chover, sua roupa tá no varal, sua roupa tá secando. É maravilhoso. É maravilhoso. Não, bom demais. Não, legal. Vamos falar um pouquinho do canal de vocês, então, né? Como que surgiu esse negócio do canal de vocês? Porque falam da profissão, cheguei aqui no Canadá, vocês estão se adaptando, ainda tenho mais perguntas de adaptação. Mas como que surgiu o canal de vocês em toda essa trajetória? Então, isso é legal. Na verdade, foi do nada, Rodrigo, assim, cara. Eu nunca fui de internet, nem eu nem a Alice, de postar nada antes, sabe? Assim, preguiçosos demais. De falar da nossa vida e tal. Só que teve um dia, eu tinha voltado do trabalho, estava em casa à toa, a Alice trabalhando na minha frente. Eu simplesmente eu vi um vídeo, esses vídeos de trendzinha, peguei, filmei ela e postei, sabe assim, do nada. Aí fiz outro vídeo, postei, comecei a fazer. E ele é muito da zoeira, aí o pessoal ria, brincava, ele, olha só que legal, ia o pessoal gostou, ia brincando. Aí ele falou, nossa, eu gostei de fazer isso, é engraçado, é legal, tipo assim, é bom pra passar um tempo. E comecei a postar, assim, vídeos do nada, sabe, assim, aí, na época, no início, foram vídeos que eram bem diferentes dos vídeos que a gente posta hoje, mas sempre vídeo de humor, de zoeira com casal e tal. E começou a dar certo, assim, aí teve um vídeo que eu postei com as crianças que viralizou demais, assim, era uma conta pessoal minha, eu tinha 700 seguidores de amigos, e esse vídeo chegou a 130 mil visualizações na época, e a gente, caramba, a gente ficou louco, assim, nesse dia, sabe, porque os primeiros vídeos que a gente postava é tipo, um comentário da minha sogra e da minha cunhada, 2 comentários da minha sogra e da minha cunhada, 5 curtidas, então esse vídeo quando viralizou, a gente, caramba, pô, dá certo. E é legal que a gente começou a postar vídeo e falou assim, imagina quando a gente tiver 10 mil seguidores. Aí a gente falava, não, já pensou quando a gente chegar a 1000? Aí chegou a 1000. Meu Deus, chegou a 1000. E quando chega a 5.000, como é que vai ser? Aí chegou a 5.000. Falou, não, agora 10 mil a gente vai ter que comemorar. Depois do 10 mil foi... Mas foi do nada, assim, foi bem aleatório demais, assim. Só que aí eu comecei a gostar demais, sabe, assim. Porque eu adoro fazer vídeo, eu adoro gravar, e as pessoas começaram a ter uma feedback legal, porque os vídeos de vocês são muito bacanas, os vídeos de vocês, pô... E é engraçado falar que sempre que a gente falava, tipo assim, nossa, agora tá demais, porque eu trabalho, o Léo trabalha, tá tudo demais, a gente sempre recebia uma mensagem do tipo, nossa, vocês mudaram o meu casamento, agora a gente tá levando a vida mais leve. Então, sempre que a gente falava, não, tá muito, a gente recebia um incentivo, sabe? A gente pensou em desistir algumas vezes, tá? Várias vezes. Não, gente, mas vocês são muito bons. Eu sou suspeito, eu tava falando com o Léo, né, a gente conversou offline, eu choro de rir com os vídeos, o tipo de humor, e eu falei pra ele que teve um que eu ri assim, gargalhada muito. Eu lembro muito bom que acho que você tá no sofá assim, Alice, e ele tá falando, né? Não, uma pesquisa X fala que a pessoa, quando se fica sem sexo, né? Ela melhora a memória, negócio assim, né? Eu li numa revista no dia 8 de janeiro, às 4h, nossa, já tava me mijando de tanto rir o negócio. Esse pra mim é um dos melhores, eu gosto muito dele também. Nossa, e foi esse tipo de vídeo que começou a dar muito certo, assim, a sabe? Dica para todos os maridos. A dica para marido, fatos reais de um casamento. Foi um vídeo desse que foi dica de marido que chegou a 5 milhões na época. Aí que a gente começou a crescer muito o perfil, sabe? Assim, foi crescendo bastante. E foi porque a gente, antes desse tipo de vídeo, a gente fazia outros vídeos, pegada, né? Outra pegada. Aí quando a gente postou esse vídeo de casal, de dicas, que deu muito certo, as pessoas gostaram muito. Aí começou a dar certo. E aí as pessoas não entendem, no início eles não entendiam muito bem que era personagem, né? Eles me viam como uma megera, já foi cair em canal de Red Pill. De Red Pill, falando, nossa, se uma mulher dessa faz isso comigo, ele cortou só um short, sabe? Assim, uma parte do vídeo. Isso, gente, é humor, galera. Parece aqueles caras que assistem novela, aí passa o ator na rua, quer bater no ator, porque é o vilão, né?
A gente teve que entrar em contato com ele. Mas, e foi muito legal, porque um monte de seguidor nosso que também estava na página dele falou, gente, eu conheço esse casal, eles são zoeira, é tudo brincadeira, isso aí não é verdade. Aí a gente foi vendo, tipo assim, que vai pro lado ruim, mas também vai pro lado bom. Às vezes está acontecendo coisa que a gente não está vendo, mas sempre tem alguém ali defendendo. Foi bem legal essa... E o inusitado que é legal, eu acho que o jeito que o Léo faz, ele vai, pelo menos, tem vários tipos, né? Mas pelo menos o que eu mais ri é quando ele vai falando sério. Ele pega você de surpresa, ele vai falando sério o negócio, e tem um negócio que você não espera. E isso que dá graça, né? Eu acho muito. Justamente. Foda. Mas é bacana, assim, porque a gente já é zoeiro um com o outro no dia a dia, sabe? Assim, a gente é bem leve um com o outro. Então, o cara deu a fome com a vontade de comer, porque os vídeos refletem muito o que a gente é no dia a dia mesmo, um zoeiro um com o outro, sabe? Principalmente a Alice comigo, ela é mais zoeira do que eu ainda. Não, e vocês estão trazendo o Canadá agora para junto disso, né? Dos recentes, alguns elementos que é interessante, quer dizer, é engraçado e ao mesmo tempo mostra um pouquinho da nova realidade de vocês, né? Sim. Essa ideia veio porque a gente tinha muita gente, tipo assim, avisa quando chegar lá, avisa como é que vai ser. Aí eu cheguei aqui pro Léo, falei, Léo, eu queria tanto poder mostrar, dividir o que a gente está vivendo, aí vou até chorar, com amigos e familiares, então vamos mostrar tudo, porque se você grava, manda para um, manda para outro, sempre fica alguém de fora. Aí eu falo para todo mundo, vê os stories, que tudo que a gente estiver passando, tudo que for novidade, a gente vai postar lá. E aí a gente começou a postar tudo, né? Tipo assim, a gente teve uma coisa que eu rachei de rir. Eu vim aqui e tinha aquele dente de leão na grama. Eu achei lindo. Eu falei, o dente de leão, que lindo. Aí todo mundo falou, isso é erva daninha. Eu mandei pro Léo, falei, cara, não faz... erva daninha. Eu falei, mas é lindo. É porque nos stories a gente posta muito no nosso dia a dia. Os vídeos, dos vídeos a gente faz muito vídeo de humor. A gente até posta, às vezes, tem postado alguns vídeos do Canadá mesmo, mas a galera gosta mesmo, são os vídeos de casal, e nos stories a gente mostra o nosso dia a dia como é mesmo, sabe? E uma coisa que quando eu vim para cá, eu falei com a Alice, eu quero mostrar a realidade mesmo nossa. Porque muita gente... Sem floreio. Porque a gente via muito pessoas produzindo conteúdo sobre o Canadá que floreiam demais, a gente vê que aquela não é a realidade dela. E você tenta achar essa informação, você não acha essa informação em lugar nenhum. Tipo, sei lá. Como é que... Não, isso é uma batalha que a gente tem também, assim, no Carreiras, né? Porque é isso que a gente faz. A gente conta a história de verdade. A gente não floreia. A gente fala pro Canadá. A gente fala, o Canadá não é um lugar perfeito, sem imperfeições nem nada. Sim. É que eu falo. E para mim, né, muito pessoalmente, ainda é melhor do que o Brasil. Enquanto isso for válido, para mim já tá bom. Sim, com certeza. É justamente tipo assim, aí é tudo de graça? Não, gente, a gente paga aqui também, mas é um valor muito mais acessível e muito mais possível, realmente. Eu, como truck driver aqui, eu consigo dar e a Alice, agora trabalhando na limpeza, consegue dar uma vida muito mais digna que no Brasil, sim. Então... Bom, a grande diferença é que no Brasil, infelizmente, algumas profissões não são tão valorizadas que nem o Canadá. Então, existe uma diferença muito grande. Profissões como, por exemplo, limpeza, construção, infelizmente, não são profissões que pagam tão bem. Mas no Canadá já é o contrário. Tem muitas pessoas na construção que ganham mais que diretores de empresa, né? Tem pessoas na limpeza que ganham muito mais. Então, o Canadá permite isso, o que faz com que a sociedade seja mais igualitária. Não tem tanta diferença entre as pessoas, né? Que é muito legal. Fora os auxílios que o governo dá para ajudar, né? Assim, quem chega, auxílio aluguel, depois você tem a residência, o auxílio para as crianças, que sim, ajuda demais. Então... A gente nunca tinha também, não sabia disso, né? A gente foi descobrindo quando foi chegando aqui. E eu acho que o fato também do colégio, né? Que é o colégio público, e todo mundo vai para o mesmo colégio, né? Não tem dessa de, minha mãe até perguntou, olha, isso não tem colégio particular aí não? Vocês vão colocar aqui? Eu falei, não, gente, é colégio público. Todo mundo vai para o colégio. E é um peso que sai das costas, né? Você não tem que preocupar com matrícula e mensalidade. O material, gente, eu fui conversar com a moça, ela falou, não, $40. Eu falei, o quê? O que é $40? Ela, o ano todo. Eu falei, não é possível. Não falar que é para os 3, então eu não acredito. Ela, não, é 40 para cada um. Eu falei, tudo bem, agora tá mais plausível, pelo menos, porque... É isso que eu falo, por exemplo, grandes meus amigos que moram no Brasil, né, meus amigos mais próximos, eles não têm filho. Um dos motivos é isso, é muito caro ter filho. Todos os meus filhos nasceram aqui, fora do Brasil, né? Então eu falo, eu nunca fui pai no Brasil. E eu vejo meus amigos que tem como é complicado você pagar uma mensalidade em São Paulo, de 2.500,
tipo, R$3.000 por mês. Imagina vocês com 3 filhos. Nossa. Não, estava impossível. A gente estava tendo... Era trabalhar para pagar. Era terrível. Ajuda de parente, de sogra, de pai, de mãe. Então, com certeza. Tava complicado. Ainda mais porque a gente tinha traçado um plano lá no Brasil, né? E não é, tipo assim, paga bem aqui, mas lá no Brasil não paga. Então, até fazer dar certo lá, você come um pouco de água. Aqui é um recomeço real mesmo, assim, a gente recomeçando a vida do zero, eu aos 44, a Alice aos 34. E a gente sabia de toda a dificuldade que a gente ia enfrentar, sabe? Mas nunca é tarde para começar, vocês já foram orientados, vocês têm muita coisa a aprender, você pode contar com a gente, com a nossa rede de contato gigante que a gente tem aqui no podcast, né? A gente já conversou com algumas pessoas também do Atlântico, para a gente é bem legal, por vários motivos, conversando com vocês, né? Primeiro porque vocês estão no Atlântico, a gente gosta de conversar com as outras províncias, né? Vocês acabaram de chegar no Canadá, estão descobrindo muita coisa, acho que passa por aquele momento de encantamento, né? De diferença. Aí quando começar a chegar o inverno, você vai ali, a conversa vai ser diferente, entendeu? Pois é. Começar a sentir outras Todo coisas. mundo fala isso, a gente chegou na melhor época, porque no inverno dirigindo caminhão ainda vai ser desafiador. Exatamente. Você tem outros desafios, e depois você passar um ano inteiro, aí você vai ver isso, vai ver a parte, vai ver tudo legal. Você vê que não fala, continuo, já foram 10 invernos aqui, né? Continuo gostando do Canadá, mas você começa a ter outros aspectos que começa a considerar e ver, mas é que nem eu falei. Não acho que aqui é o paraíso, não acho que é o melhor lugar do mundo, eu só acho que, considerando a realidade aqui no Brasil, é melhor do que aqui em Continente. Quando isso for válido, continuamos aqui. Justamente. A gente concorda com vocês também. Eu só ia falar que uma coisa que ninguém fala muito é que sempre falava, não, quando você chegar lá, você aprende inglês, tem que saber inglês, mas calma, não é tanto assim, pode ir mais ou menos de boa. E, gente, não é não, pelo amor de Deus, se vocês puderem estudar inglês, estuda inglês e vem pra cá. E porque o avançado aí no Brasil, ou o intermediário, é o basicão aqui, né? Tipo assim, numa sala de aula não fala, olha, como é que vocês vão resolver se a sua privada tá entupida? Você só descobre aqui na loucura, vai ligar para um atendente de banco, são termos técnicos que a gente não vê no Brasil, não usa tanto, e eu falo com o Léo, eu me sinto uma muda que fala, e às vezes isso é muito frustrante, porque você quer resolver alguma coisa, você quer dar continuidade, eu preciso do Léo para tudo, e essa parte é a única assim, que eu acho ruim por enquanto, né? Eu estou melhorando meu inglês, eu estou estudando, mas essa parte é complicada. Então, quem quer vir para cá, pelo amor de Deus, foca no inglês. Não acredita, tipo assim, você vai melhorar aqui, lógico. Mas se você já puder chegar pronto e o melhor possível, é o melhor caminho. Mas eu acho impressionante, Rodrigo, assim, a quantidade de pessoas que vêm para o Canadá sem falar inglês. É assim, muita coisa. E que não aprende. E que acomodam, estão aqui há 5, 6 anos e não falam inglês ainda. Sabe o que eu chamo isso? Alguns pontos, assim. Essa parte de termos técnicos realmente é um negócio que você não vai ter uma aula específica sobre, estourou meu cano no banheiro ali de inglês. O cara vai te ensinar, mas eu entendo muito que você está falando isso. E até hoje, depois de coisas, são situações específicas que se você não passou, você não vai saber fazer. E o que o Léo falou é muito importante sobre essa parte de não aprender pessoas 6, 10, 15 anos, pessoas que estão há 20 anos aqui e não falam inglês. Eu chamo isso de ciclo vicioso do dinheiro, porque a pessoa vai para a construção, vai para a limpeza, ganha um monte de dinheiro, ela fala, eu estou ganhando dinheiro para caramba, por que eu vou aprender inglês? Ela acaba que ela desiste de aprender a língua. Então isso é muito triste, porque isso limita, você tem uma experiência limitada a brasileiros, você fica num mundinho, na sua bolinha, entendeu? Foi um dos pontos que eu falei com o Léo, tipo assim, eu falei, Léo, eu já quero sair de casa o quanto antes e quero me expor ao máximo, porque a gente fica num conforto realmente. Você vem para casa, fica com as crianças, trabalhando para o Brasil e tudo. Se eu não sair, se eu não viver realmente o Canadá e ter certeza que eu preciso falar inglês e aprender o inglês da melhor forma possível, eu acomodo. E aí depois fica assim, eu já estou aqui há tanto tempo, eu não precisei até agora. Será que eu preciso? E sabe uma dica que eu dou para todo mundo que chega e quer evoluir? Com certeza tem. Provavelmente você tem casas de idosos aí. Então, pessoas que ficam muito isoladas, ou de repente ficaram viúvas, já são de idade avançada. E tudo que essas pessoas querem na vida é conversar. Então, você vai lá, faz um trabalho voluntário, passa algumas horas lá, fica treinando inglês. Nasceram. Muito bom. Boa ideia. Então, eu falo para todo mundo fazer isso. Tem que todos os lugares tem. Vai lá, faz um trabalho voluntário, te ajuda. Conhece mais a comunidade, faz o bem, aprende inglês, só faz coisas boas daí. É bom para os dois lados, uma ótima ideia, eu vou fazer isso.
Com certeza você vai achar, depois você me conta o que você achou, porque sempre que eu dou essa dica, a pessoa gosta muito. Você vai que lá ficar vendo, vai contar coisas assim, inacreditáveis, né, que a pessoa faz, assim, é bem legal. Nossa, eu vou fazer isso, com certeza. Muito bom. E é ruim, né? Porque agora na faxina eu tô precisando falar inglês assim o tempo todo, né? A moça que me treinou, ela é alemã, mas fala inglês, lógico, né? Aqui. E aí, no fim das contas, eu fui falando, no finzinho assim do turno, eu já não lembrava mais, meu cérebro já tava, o tic-tac não tava batendo, eu não sabia nem falar nada em inglês. Porque tem isso também, é exaustivo você pensar e falar inglês quando você não está habituado. Então você tem que se habituar. Mas ela fala bem. Ela só não acredita que fala bem. Eu falo que ela fala bem inglês, só que ela acha que não fala. E quando ela vê perto de brasileiros que não falam nada, ela fala, eu tô falando bem. Alice, isso eu queria te falar, é muito importante isso que o Léo falou, até para a audiência que está ouvindo. Os maiores boicotadores de nós mesmos somos nós mesmos, entendeu? Então eu converso com várias pessoas, como eu falei, esse podcast, eu perdi as contas, 147. Eu vou te mandar um específico para você assistir do Carlos Laporte, para você ver o que é auto-boicotar. O canadense quer que você fale, ele quer que você converse com ele, não tá nem se você tem sotaque, você conjuga o verbo errado. Quem enche o saco do inglês do outro é o brasileiro, entendeu? Fala que vai analisar o negócio. Eles não querem nem saber, é importante você se comunicar e você passar o seu recado. Então não tenha medo, não acha que seu inglês é ruim, entendeu? Vai para cima, quebra essa barreira, entendeu? E aí você vai ver que as coisas vão, entendeu? Não deixe isso atrapalhar. Não, ela falou super bem. Não, agora eu vou acreditar e vou sair falando pelos cotovelos. Mas ele não pode estar do meu lado, não, senão eu fico com vergonha. Que doideira isso, velho. Eu vou te mandar esse episódio do Carlos Laporte, mas em resumo, ele é um cara super qualificado de TI, com as certificações absurdas, só que ele não confiava no inglês dele. Ele estava trabalhando no call center, eu conto essa história, já contei 1 milhão de vezes aqui no podcast. Ele estava trabalhando no call center, recebeu uma ligação de uma empresa querendo contratar ele. Cara, vem aqui para entrevista. Ele falou, não vou, porque o meu inglês é ruim, eu não estou preparado, eu não vou. Nossa. Aí os caras, cara, eu preciso de você, vem aqui, eu quero fazer a entrevista. Ele, não adianta, eu não vou, isso aqui. Aí os caras ligaram, beleza, não aconteceu nada. No outro dia eles ligaram, falaram o seguinte, cara, você não quer vir fazer a entrevista? Eu não vou fazer. Então, beleza. Então faz o seguinte, vem aqui tomar um café. Não, mas a entrevista, não, vem aqui tomar um café com a gente. Ele ficou lá 1 hora, eles ficaram 1 hora tentando convencer ele a fazer a entrevista com ele. Só isso. Você tem ideia do nível. Hoje, assim, ele foi pro podcast para contar essa história. Um cara super qualificado, tem umas certificações animais de TI. E ele mesmo se boicotava a empresa. Cara, eu quero você, vem pra cá, entendeu? O inglês é sem inglês, né? Só vem. Eu falo para todo mundo, recrutador, recrutador de empresa, no geral, não é examinador do IELTS. Não vai falar assim para você, falar, olha, Leonardo, tu errou o present perfect aqui, cara, ó, vou te contratar por causa disso aqui. Exatamente. Não, e a Alice, muitas vezes ela ficava com medo de, poxa, não vou aplicar para essa vaga porque meu inglês não é bom. Mas todo lugar que ela vai, as pessoas falam, nossa, você fala inglês muito bem. Agora eu quero recrutador. Você não vai se auto-recrutar, não, pô. Deixa o recrutador, esse problema é dele. Ele que tem que falar se é ou não é. Se é bom ou se não é. Às vezes você tem inglês. Entendeu? Não deixa isso, não aplica, vai pra cima. No máximo que vai acontecer, você vai pegar experiência, entendeu? Nessa entrevista. Sim, com certeza. Foi uma barreira que eu venci aqui, que eu tô vencendo, né? Aprender a falar e deixar de ser uma muda com voz e aceitar o meu inglês. Vamos lá, que vai melhorar todo dia. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Mas, gente, que história legal. É legal ver a evolução de vocês. Até convido vocês um dia, quando vocês vierem para Toronto, fazer um estúdio para mostrar para o pessoal como está sendo isso. Vocês estão ainda no período de adaptação, tem muita coisa que vocês estão conhecendo. Mas foi bem legal conhecer um pouco da história de vocês, né, e compartilhar com a nossa audiência. Também seguir eles, quem não conhece, eu particularmente é meu tipo de humor, eu acho muito engraçado. Né, entendeu? A família Spock lá no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, tem todos os contatos deles, então eu acho muito engraçado. Se você gosta desse tipo de humor de casal, entendeu? Vai lá que é uma dica assim, muito boa. Eu sempre que eu indico para todo mundo, a galera racha o bico. Obrigada. Que bom, obrigado. Obrigada. E agradecer vocês aí pelo tempo, pela conversa com a gente. Acho que foi tudo legal. Enfim, se quiser dar um recado para a galera aí, a gente chama esse final do Carreiras Canadá de Momento Jabá, onde a pessoa encontra vocês, enfim, vende o peixe de vocês aí. Na verdade, porque o nosso peixe, assim, a gente nem estava preparado para isso. A gente queria agradecer a oportunidade, a gente já conversava com você, mas estar aqui foi um prazer, né, poder falar um pouquinho da nossa experiência e também ver também sobre a experiência dos outros, né, quero assistir todos os podcasts que você falou, todos os episódios,
E a gente poder ajudar também, assim, se o fato da nossa história poder ajudar alguém que tem interesse em vir para o Canadá, que acha que não consegue, ou por causa do inglês, ou por qualquer outro motivo, é assim, eu tenho 44, estou recomeçando, estou aqui. Tem 3 crianças, 3 filhos. Então, assim, é só para agradecer mesmo. Quem quiser, segue a gente lá na Família Spock no Instagram. A gente adora responder o direct e pode mandar pergunta se quiser, qualquer coisa específica aqui do Atlântico, né? A gente ainda está descobrindo muita coisa a gente está recebendo de ajuda também, mas o que a gente puder ajudar, a gente está... E é bacana porque, Rodrigo, a gente posta alguma coisa nos stories, assim, a galera ajuda demais, sabe? Porque a gente... Agora a gente foi para a praia, eu fui de sunga. A galera não sabe disso, né? Eu tô rindo porque eu sei, só foi você de sunga, não tem ninguém mais de sunga, né? Ninguém só eu, velho. Então, assim, muita coisa a gente não sabia aqui, né? Então, a gente está descobrindo muita coisa aqui, sabe? Então, nos stories, a galera, como a gente tem bastante gente seguindo a gente, e gente do mundo inteiro, qualquer coisa que a gente tem dificuldade, como é que faz isso? A galera vai, ajuda, então... E a gente está descobrindo o Canadá e se redescobrindo, né? O Léo foi trocar amortecedor do carro, a gente trocou sozinho. Tivemos ajuda, claro, né, do pessoal do Instagram, mas quando que no Brasil a gente ia pensar em fazer isso? E é justamente por aquilo que a gente conversou, né? Aqui a mão de obra é cara e o produto é barato, né? O bem de consumo é barato e o serviço é caro. O que é no contrário do Brasil. No Brasil é o contrário, assim, o serviço é barato e o bem de consumo é caro. E é isso, então... invertido, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, gente, que nem eu falei, a gente já fez vários podcasts, a gente conhece vários profissionais, mecânicos, enfim. Mesmo que não seja daí, talvez eles conheçam alguém que pode ajudar vocês, porque essa rede de apoio, assim, é importante, né? É atalho para não fazer besteira. Muitas coisas, assim... que eu falo, não tem como você saber, por exemplo, eu vou ensinar para vocês, eu não sei, porque para mim, eu falo, já é meio óbvio, né? Eu já tô muito canadense aqui, então coisas que para mim já são triviais, mas para vocês não são. Só como que eu vou saber o que é trivial para você ou não? Por exemplo, de sunga, quando ele falou na hora, eu comecei a rir, porque eu sei disso, entendeu? Então é legal, mas que bom, gente, que bom é isso, conta com a gente, eu vou passar esse podcast para vocês. É muito legal, tem muita história boa, muito aprendizado, muita coisa que você vai falar, puxa, você pode evitar. Acho que a gente criou o podcast justamente para isso, você atalho para as pessoas não cometerem os erros que eu cometi também, né? Eu aprendi errando bastante, né? Onde a gente virou macaco velho, mas no início não foi nada fácil, erramos bastante. Mas depois serve de história para contar, né? Assim. E para ajudar quem precisa, né? Esse é o plano, exatamente. Obrigado, então, gente. Boa noite. Obrigado a vocês aí pelo carinho. Pelo convite, foi ótimo. Obrigada.